Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, é motivo de alegria e satisfação estar com vocês nessa noite. Trago um abraço fraternal da Igreja Presbiteriana de Tegipió. Só o nome, tá certo? Mas a igreja é muito boa, tá certo? E também, parabenizar em nome da Secretaria Nacional da Terceira Idade, o grupo Fios de Prata, por mais um ano de organização. E fazer até um desafio, O pastor disse assim, você tiver mais de 60 anos, venha para o Fio de Prata aqui. Eu quero dizer que vocês que são pré-idosos, peçam licença e venham para o Fio de Prata, Trabalhar junto com os idosos. Vocês vão ver como isso é bom. Como é bom trabalhar junto com as pessoas idosas. E quem é pré-idoso, quando começa a trabalhar com idosos, não deixa mais. É algo que realmente empolga, e anima. Então, parabéns à igreja pelo trabalho. Nós temos andado, como o pastor falou aí, pelo Brasil inteiro, montando, estruturando, orientando a formação de grupo de idosos das nossas igrejas, através da REPAP, que é a Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa. E graças a Deus tem sido um trabalho abençoado, e as igrejas que têm trabalho com idosos são igrejas também abençoadas, porque esse grupo, essa faixa etária, é uma faixa etária muito comprometida, não só com Deus, mas com a igreja. E isso tem sido uma bênção não só para a gestão da igreja, como conselho, mas também para a igreja como um todo, como comunidade de Deus. Continue orando pelo trabalho da Secretaria da Terceira Idade, por conta das nossas viagens e mais viagens. Geralmente a nossa agenda é muito cheia, eu tenho um compromisso até o mês de novembro deste ano, já todo final de semana, e preciso das orações de vocês. Estou aqui em Brasília desde sexta-feira, quando nós tivemos um trabalho ontem à tarde, e com vocês hoje. Fico até na próxima sexta-feira, porque a executiva do Supremo Conselho se reúne na Igreja Nacional essa semana, e como secretário nacional nós somos convocados a participar dessa semana de trabalho aqui em Brasília. Quero agradecer ao pastor pelo convite, o grupo também, convite, porque nos dá essa oportunidade. E quanto aos livros que o pastor se referiu aqui, viu, reverendo? Eu recomendo que vocês comprem o livro, porque eu conheço o autor e já li todos os livros dele, tá certo? Então eu recomendo que, se tiver alguns aí. Ok, querido. O que eu escolhi para que a gente meditasse nessa noite? Eu escolhi um texto lá no livro de Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. E vamos ler os versículos de 7 a 12. Atos 20, de 7 a 12. A versão que eu vou ler diz o seguinte: no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Que Deus aplique em nosso coração a sua palavra lida nesse instante. Toda vez que eu leio esse texto a respeito de Paulo, eu me lembro dos índios Guajajaras. Eles têm o culto na igreja, na tribo, e o culto começa assim às 7 horas, quando o missionário está lá, e vai até meia-noite. Ele é interessante, ele canta um hino 30 vezes, o mesmo hino, repete 30 vezes. Quando o missionário não está, o culto vai até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã.
Ele termina meia-noite quando o missionário está, porque o missionário é fraco, aí não aguenta ir até 3 horas da manhã com o culto, né? E eu olho para esse discurso aqui, desse texto relatado, sempre me lembro dessa característica dos índios guajajaras aí no Maranhão, aqui no Brasil. Eu prometo a vocês que não vou fazer o discurso do Paulo, nem dos índios guajajaras, né? Mas eu quero tratar com vocês nessa noite, em cima desse texto, sobre a igreja que Deus quer. A igreja que Deus quer. Entendendo que a igreja aqui somos nós, vivos. A igreja, corpo de Cristo, vivo. Não é templo, não é denominação. É a igreja, corpo de Deus, vivo. Uma das coisas que mais nos preocupa no tempo de hoje é a existência de uma variedade quase infinita de igrejas. Né? Isso eu não sei se é ótimo, porque existem vários tipos de pessoas e grupos sociais que precisam ser alcançados pela multiforme graça de Deus, como escreve o apóstolo Pedro. Mas, contudo, né, eu tenho os meus receios de que é algo perigoso e confuso, pois isso nos leva a uma confusão de não sabermos qual é a igreja correta. Né? E precisamos cada vez mais ir à Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa regra de prática e de fé, para vivenciar, né, e ser, não só vivenciar, e ser a igreja verdadeira. No tempo do apóstolo Paulo, ele também enfrentou desafios, né, para caracterizar a igreja de acordo com a vontade de Deus. Então, Paulo escrevia, Paulo viajava pelas comunidades cristãs, ensinava a palavra de Deus. Né? E para quê? Para que não houvesse uma mudança constante. Né? Ele, escrevendo aos Gálatas, ele diz que está fazendo esse trabalho para que não haja uma mudança constante de pensamento com relação aos ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele aos Gálatas diz: estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para a verdadeira luz. Então, nos orientando para não seguirmos outros, entre aspas, evangelhos. Ao visitar a igreja de Troades, Paulo prestou um serviço pastoral àquela comunidade que ele afirmou, né, que Deus abriu uma porta para ele ali. Ele escreve isso lá em 2 Coríntios. E Troades era uma região, né, que era de passagem, todo mundo passava pelaquela região, e nos faz entender que Paulo criou um quartel-general lá, um local estratégico para as viagens missionárias dele. E, segundo Timóteo, dá a impressão que ele tinha alguma casa lá, ou alguém o abrigava, né, porque ele, quando escreve 2 Timóteo, lá no capítulo 4, ele vai falar que leve para ele está preso em prisão domiciliar em Roma, que leve para ele os livros, a capa, né, para que está lá em Troades. Então, dentro dessa configuração, né, Paulo tenta nos mostrar, né, não só no texto que nós lemos, mas em todos os seus escritos, que uma verdadeira comunidade de Deus divina, ela tem a liberdade de agir. E por isso, através dessas informações que ele nos passa sobre esta igreja, nós podemos refletir a respeito desta igreja que Deus quer, como Deus quer a sua igreja. A primeira coisa que nós podemos pensar aqui, como é que Deus quer a sua igreja, é que Deus quer uma igreja que o adore, e uma adoração verdadeira, uma verdadeira adoração. No versículo 7 a gente vê isso, né? No primeiro dia da semana, estando nos reunidos com o fim de partir o pão, a igreja estava ali naquele domingo, como nós estamos hoje, né? E dá nos entender que havia uma celebração da ceia nesse domingo, né? E
Paulo estava lá pregando para os irmãos que estavam ali reunidos. Não é? E isso é interessante, porque isso nos leva a entender que logo no começo do cristianismo houve a compreensão, não é? Houve a compreensão sobre a igreja que está no tempo da graça. Não é mais uma igreja que possa estar no tempo da lei mosaica, mas da lei da graça. A gente sabe que os judeus têm as suas reuniões a partir da sexta-feira à noite e o sábado como sendo o seu dia santificado. A Páscoa judaica começou sábado passado, não é? E terminou ontem, 7 de abril este ano. Mas a igreja tinha, e logo de início, essa compreensão da graça de Deus e adotou o domingo como sendo o dia do Senhor, o dia para as reuniões de adoração. E aqueles irmãos estavam ali com o único propósito de adorar a Deus. E Deus quer uma igreja que o adore. Jesus Cristo vai dizer isso, não é, com bastante firmeza, não é, que vem a hora, e ele diz, vem a hora e já chegou. É interessante, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Registra o Evangelho de João. Então, queridos, quando vocês vierem à igreja, venha para adorar o Senhor de todo o coração. Venha para a igreja já cheio do Espírito. Porque muitas vezes as pessoas pensam que vêm para a igreja para se encher do Espírito. Mas não é para se encher do Espírito. Você vem à igreja para adorar, então você já tem que vir cheio do Espírito para aqui adorar ao Senhor. Porque se assim não acontecer, quando você sair daqui, sairá tão vazio quanto você chegou. E aí vai começar a dizer, eu não gostei do culto. Eu não gostei da mensagem, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Nada lhe agradou, porque você não veio para adorar o Senhor em espírito e cheio do Espírito Santo. O que nós precisamos é entender que não devemos trazer sacolas vazias para a igreja, para levá-las daqui cheias. Devemos trazer as sacolas cheias para adorar o Senhor. Isso é importante para a vida do crente. Deus quer essa adoração em espírito e verdade. Não podemos vir à igreja apenas por costume ou para cumprir um ritual religioso. Ou para atender uma necessidade de estar na liderança. Não precisamos disso, não devemos fazer dessa forma. Também não devemos frequentar a igreja como se fosse um clube social. Olá, como vai? Está tudo bem? Foi muito bom, parabéns, só por esse caminho. Não. A igreja não é um clube social. A igreja é momento de culto de adoração. E aí, às vezes, até a gente comete algumas falhas, alguns erros. Ficamos tão ativistas que quase não temos tempo para adorar a Deus. Perdemos a intimidade da adoração com Deus, por conta do ativismo. E aí precisamos ter cuidado com isso. Tudo na igreja só é válido se for feito para adoração ao Senhor. Por isso Jesus Cristo, quando falou que nós éramos a luz do mundo, Ele disse que tudo aquilo, toda boa obra que a gente deve fazer, deve ser para a glória do Pai que está nos céus. Então tudo. Porque aqui nós estamos não simplesmente como seguidores de Jesus. Há uma prática muito comum no nosso meio, siga Cristo, não é? Mas nós não somos simplesmente seguidores do Senhor Jesus. Jesus teve muitos seguidores que deixaram Ele pelo caminho. O que nós somos é segmento de Cristo. O segmento é aquele que dá continuidade. Porque Jesus disse para nós, assim como o Pai me enviou, eu vos envio.
Na mesma proporção que Deus enviou Jesus, Ele agora nos envia como igreja. A única coisa que nós não podemos fazer é o sacrifício vicário. Esse é o único dele. Por isso que nós somos segmentos de Cristo, e não simplesmente seguidores. Porque seguidores é muito comum, né? Quem tem rede social aí sabe. Fulano tem 5.000 seguidores, né? Eu, lá no site, no Face, da Secretaria da Cidade, tem todos seguidores lá. Não é? Mas se eu mandar todo mundo colocar R$10 na minha conta, ninguém coloca. Né? Meu seguidor, mas não me atende. Não é? Não me atende. Então, o que nós precisamos, como segmento de Cristo, é ser esse verdadeiro adorador. Não é? E isso deve acontecer em todos os momentos. No momento de que nós estamos aqui na igreja, no momento da nossa vida. Da nossa vida. Se você está realizando uma festa na sua casa para comemorar o seu aniversário, que essa festa seja para a adoração do Senhor, de gratidão a Deus, verdadeiramente. Se você está indo passear, que seja para adoração a Deus. É isso que Deus quer da sua igreja. Que sejamos verdadeiros adoradores. Por isso que a igreja estava reunida ali naquele primeiro dia da semana para adorar a Deus. Mas no texto a gente também verifica lá a partir do versículo 7, a segunda parte, né, que diz o seguinte: Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até meia-noite. Olha que coisa interessante, né? Até meia-noite. E ninguém ia embora, ninguém saía. Um dia eu estava pregando numa igreja lá em Edimburgo, na Escócia, e eu perguntei ao pastor, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele disse, quando as pessoas começarem a se levantarem e sair, está na hora de acabar. Aí me criou um trauma, né? Porque toda vez que eu estou pregando, que eu vejo alguém se levantando para sair, eu penso que está na hora de acabar. Né? Mas é interessante isso, porque o pessoal gostava de ouvir a palavra de Deus. E a igreja que Deus quer é uma igreja onde a pregação seja prioridade na vida dos crentes. Que os crentes estejam dispostos a ouvir a pregação. E aqui a gente verifica que o discurso de Paulo, a pregação de Paulo, foi até a meia-noite. E essa igreja entrou, gostava de ouvir a pregação. E a palavra diz que Paulo pregou desde o dia para aproveitar mais o tempo de estar junto com os irmãos, né? E assim dar uma maior assistência à comunidade. E essa comunidade estava atenta à mensagem. Às vezes nós encontramos igrejas que têm um tempo enorme, não é, de devocional e um tempo muito curto para a palavra. Em uma certa ocasião eu li a respeito de um pregador que veio da Coreia para os Estados Unidos para pregar, e foi num estádio e tinha muita gente, e depois de quase 2 horas de devocional, a pessoa que estava organizando disse para ele, olha, você tem 20 minutos para pregar. Ele disse, eu não prego. Eu passei 36 horas viajando de avião para chegar aqui e você me querer que eu pregue 20 minutos. Eu não vou pregar 20 minutos. Então isso não era um povo que veio só para adorar ao Senhor, veio para o louvor, para o cântico. Porque a adoração não só é cântico, não só é louvor, a adoração é tudo que nós fazemos aqui na hora da comunhão, na hora de dar o dízimo, enfim, na hora da confraternização entre os irmãos. Então precisamos ter o cuidado de ver e de gostar e de priorizar a palavra de Deus. Precisamos disso. Eu quero até dizer, sem medo de errar, que aquelas pessoas que não gostam da pregação, do ensino da palavra, precisa rever a sua vida cristã. Precisa ver a sua aceitação cristã. Deus quer uma igreja que ame examinar as Escrituras, escreve lá João no capítulo 5. Quando a igreja tem a pregação como centro de culto, tudo se torna mais profundo e verdadeiro. Se
torna mais profundo e verdadeiro. A palavra, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, que a fé vem pela pregação. Então, se você não gosta da pregação, tem algum problema com a fé. E isso precisa ser corrigido. Tem alguma coisa para ser corrigido. Então, a igreja que Deus espera, que Deus quer, é aquela igreja que o louve, que o adore, mas é uma igreja também que goste da pregação, que goste da palavra, que examine a palavra, que busque a palavra, que aprenda, que cresça com a palavra. Uma outra coisa que a gente vê no texto é que Deus quer uma igreja que seja a luz do mundo. O versículo 8 diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. O local onde a igreja estava reunida era embelezado por muitas pessoas que tinham vindo das suas casas trazendo as suas lamparinas. Por isso havia tantas lamparinas no local. Provavelmente cada crente sabia que precisava levar uma lamparina para contribuir com a iluminação do espaço, de uma forma que o culto ficasse bonito. E isso era tão bonito que ficou marcado na memória do escritor do texto e de todos aqueles que passaram por ali. E eu fico pensando, nós somos a luz. E aquela luz que o profeta Isaías diz que sairia de Jerusalém para iluminar toda a terra. E que chegou aqui, em Taguatinga. E que nós, como igreja aqui, somos essa luz. E que cada um de vocês também é esta luz, que aqui está para iluminar, para brilhar no culto do Senhor. Jesus disse que a igreja é essa luz do mundo. E que nós temos que manter essa luz acesa. E essa luz acesa nos vai fazer com que nós passemos a iluminar os outros. Passemos a iluminar os outros. Como isso é importante. Jesus, antes de falar de luz, ele fala de sal. Se referindo lá ao livro de Crônicas, que havia uma aliança de sal perene e eterna. Perene e eterna. E que a igreja é essa aliança feita com o Pai. Uma igreja perene, viva, perene é vivo e eterno. E também ele nos associa a essa luz do mundo, para que, como igreja, nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio dessa geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Ora, como seria bom, que todos nós, ao caminhássemos pela rua, as pessoas dissessem para nós: lá vai um homem de Deus, lá vai um jovem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Como seria espetacular. Com certeza nós já seríamos transformados, não só esse local, como esse estado, o Brasil, e etc, etc. Mas muitas vezes nós temos não usado esses princípios da palavra de Deus e não somos nem sal nem luz. E quando Jesus diz que nós somos sal, não é para salgar. Não é porque aquilo que salga, estraga. Quando ele diz que nós somos sal, é para saborizar a vida dos homens. É para dar sabor. Nós temos algo que o pecador não tem, que é Jesus Cristo. E nós precisamos saborizar a vida dessas pessoas. E a igreja precisa saborizar a vida dessa cidade, desse estado. A igreja tem voz profética. A igreja tem voz profética. E ela não pode se calar, ela tem que saborizar. Ela tem que falar, ela tem que anunciar. Porque esta é a missão que cada um que está aqui esta noite recebeu do Senhor Jesus Cristo. Não foi simplesmente chamados
para fazermos parte de uma igreja. Fomos chamados para sermos segmentos, para dar continuidade à obra do Senhor Jesus até o dia em que Ele voltar. Mas enquanto Ele não voltar, nós temos que cumprir a missão que foi dada por Ele. Muitas vezes eu encontro pessoas que dizem, eu colaboro com missões, então eu já estou satisfeito, eu já estou agradando a Deus, estou cumprindo com a minha missão em colaborar. Está não, não está. Você pode dar seu corpo para ser queimado. Você pode dar toda a sua riqueza. Mas se você não fizer o cumprimento da missão, você será cobrado de Deus. Deus vai lhe cobrar isso. E para ser missionário não precisa ir para tribos, não precisa mudar de país. Porque nessa cidade aqui tem muitas tribos. Tribo de professores, tribo de militares, de doutores, de advogados, de estudantes, de comerciantes, de motoristas, que precisam ser alcançados pela palavra do Senhor Jesus Cristo. E a igreja tem que cumprir essa missão. A igreja não pode esquecer disso. Quando nós somos luz, né, cada membro com seu testemunho de vida e de espiritualidade, transforma, meus queridos. De nada adianta construir belos templos faraônicos, se não houver neles a luz espiritual que somente Jesus pode dar. A igreja pode ser grande, rica, muito organizada, mas se cada membro não trouxer a sua luz, ou seja, se cada membro não der testemunho de vida lá fora e dentro da igreja, nunca será a verdadeira lâmpada e nunca vai fortalecer o grande luzeiro que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja lá em Troades, ela era essa iluminação. Ela trouxe do ponto de vista físico, mas isso nos serve também para uma conexão com a luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. No versículo 9 diz assim, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Ora, queridos, mesmo em uma igreja verdadeira, né, nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Lá na igreja, não é, que estava reunida lá em Troades, naquela noite, eu acredito que estava uma igreja cheia e que não tinha lugar para as pessoas. E esse jovem foi e sentou na janela. Não é? Sentou na janela, lá no terceiro andar. Como Paulo demorou na pregação, né, lá, tal, pregando, né, eu acho que esse jovem deu aquela famosa pescada, né, que a gente diz, né, aquele cochilo. E nesse cochilo, caiu. E foi encontrado morto. Aí o culto parou. Muitos daqueles irmãos devem ter ficado apavorados, chorando, pensando que aquela reunião havia acabado de uma maneira trágica. Esse erro do jovem Eutico é muito comum, às vezes, nas vidas de nossas igrejas. Às vezes tem muita gente dormindo com relação à sua missão. E nós precisamos ter cuidado com isso, quando verificarmos que o irmão está dormindo, de acordá-lo, não deixar cair da janela. Se a gente percebe que está havendo alguma coisa, que está havendo alguns cochilos, nós temos que chegar junto. Porque a igreja tem que se pastorear. Porque muitas vezes nós achamos que o pastoreio é só do pastor da igreja, ou dos pastores, ou do conselho. Mas cada um deve se pastorear, porque nós somos corpo e precisamos cuidar um do outro. Principalmente dos jovens. Às vezes eu vejo as pessoas, a nossa juventude está saindo da igreja, está se afastando, é porque às vezes nós estamos vendo ele dormindo, cochilando, e a gente não chega perto. E nós precisamos chegar perto dos nossos jovens.
para não deixar cochilar. E eu estou usando o termo cochilar, né? Um termo bem bastante nordestino, né? Luiz Gonzaga tem uma música que ele diz: é proibido cochilar. E na vida cristã é proibido cochilar, para não cair do terceiro andar. Certo? Então, quando nós temos uma igreja que cuida um do outro, quando nós temos uma igreja que adora, quando nós temos uma igreja que é vibrante, ninguém consegue dormir. Deus não quer uma igreja preguiçosa que dorme quando deve estar trabalhando. Deus não quer uma igreja preguiçosa quando deve estar trabalhando. O Senhor da igreja quer um povo vivo e fervoroso. Ele não quer uma igreja morna, como está lá em Apocalipse. Então precisamos ter cuidado para não deixar as pessoas caírem pela janela para o mundo. Por isso precisamos buscar ser uma igreja viva e acordada para o que acontece ao nosso redor. Queridos, quando você ver um irmão dormindo espiritualmente ou em cima do muro, não deixe ele quieto. Faça a sua parte com relação à missão que Deus colocou em você. Agora, no versículo 9, a gente vê uma coisa interessante. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. O pessoal viu que o jovem estava morto. Deus quer uma igreja que o adore, Deus quer uma igreja que goste da palavra, né, da palavra. Deus quer uma igreja viva e acordada, mas Deus quer também uma igreja que abraça os mortos. Olha que coisa interessante. Uma igreja que abraça os mortos. Lá fora tem muita gente morta em seus delitos e pecados, e que precisa ser abraçado pela igreja do Senhor Jesus Cristo. A reação de Paulo para com o jovem que caiu não foi de reprovação, não foi de intolerância. Paulo, quando chegou lá, não disse: quem mandou você ficar na janela? Quem mandou você dormir? Quem mandou você cochilar? Por que você não estava atento à minha palavra? Por que você não estava feito os outros lá adorando? Paulo não fez nada disto. Paulo simplesmente desceu as escadas, abaixou-se. Olha que coisa interessante. Abraçou com amor e falou palavras de fé para os irmãos. E por causa deste amor e deste abraço caloroso, o jovem, vamos usar a palavra ressuscitou, não é? Como está no texto. A gente sabe que a ressurreição é para a vida eterna, mas reviveu. Esse jovem reviveu. Realmente, querido, nós sabemos que o mundo lá fora, os novos convertidos em nossas igrejas estão morrendo sem um abraço. Aquele abraço que pode curar. Aquele abraço que pode curar. Curar como Jesus fazia, todo tipo de enfermidade. Porque a igreja é segmento. O amor é a base do poder, porque a fé age pelo amor, escreve Paulo aos Gálatas. Foi o amor que Jesus sentia por Lázaro que o fez ressuscitá-lo. E é este mesmo amor que impulsionava os apóstolos para curar vidas. Curar aqui não é só a questão da doença física, tem tantas coisas que podem ser curadas na vida da pessoa, curado espiritualmente, curado psicologicamente. E a igreja precisa estar atenta a essas coisas. Em momento algum, veja que Paulo não disse ele morreu. E sim, Paulo disse a vida está nele. Paulo foi lá abraçar. E às vezes eu digo que eu gosto muito da igreja da Galileia. Eu gosto muito da igreja da Galileia porque a igreja da Galileia abraçava todo mundo. Era mais solta do que a igreja de Jerusalém. Era uma igreja que todos que passavam lá eram abraçados pela igreja. E isso é muito bom. E eu fico apaixonado quando começo a ler e ver que Jesus Cristo buscou os seus discípulos lá na Galileia. E o pessoal dizia: e será que vem coisa boa da Galileia? Nazaré é Galileia. Será que vem coisa boa da Galileia? Quando Jesus ressuscita, ele diz: eu quero me encontrar com vocês lá na Galileia. Ele não disse Jerusalém. Ele saiu de Jerusalém e foi para Galileia.
e passou 40 dias com o seu povo lá, ensinando, orientando. Há uma igreja que abraça, uma igreja que declara vida, uma igreja que se levanta para continuar adorando o Senhor. O que Paulo fez, foi lá, abraçou aquele morto, ele reviveu. Paulo voltou, ia terminar o culto à meia-noite, não terminou mais o culto à meia-noite, o culto foi até o outro dia. E imagina a alegria, o contentamento das pessoas. O texto diz aqui que quando ele saiu, as pessoas estavam agradecidas e alegres. Nós precisamos abraçar os caídos. A igreja precisa abraçar os mortos em delitos e pecados. É essa a missão que nós temos. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse que ele tem muitas ovelhas que estão fora do aprisco. E nós não sabemos quem são. Eu costumo dizer que eu prego o evangelho porque a graça redentora elege. Porque se a graça redentora não elegesse, a pregação do evangelho era vã. E Deus é atemporal. Em Deus não tem passado nem futuro. Deus é o presente contínuo. Por isso que nesse momento, nesse exato momento, a graça de Deus está entrando na vida das pessoas através da consciência do Espírito Santo, que convence do juízo e do pecado. Às vezes nós ficamos, eu fui eleito lá na fundação do mundo e isso cria um problema sério. A síndrome de Caim. Que muitos crentes têm a síndrome de Caim. Você sabe o que é a síndrome de Caim? O que é que eu tenho a ver com o meu irmão? E nós temos o que a ver com os nossos irmãos. E até olhar para o outro como sendo imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. O texto no versículo 9 diz assim: então conduziram vivo o rapaz e se sentiam grandemente confortados. Isso aqui nos leva ao entendimento que a igreja agora estava uma igreja feliz. Aquela igreja que pensava que havia sido uma tragédia a morte a queda daquele jovem, mas que agora estava vivo, não é? Era uma igreja que estava grandemente confortada e feliz. O ambiente daquela igreja nunca foi tão leve, tão alegre. O Espírito Santo que ressuscitou o jovem também reavivou todos aqueles irmãos. As luzes permaneceram acesas. Todos creram com reverência e temor. Eu imagino os vizinhos daquela casa lá onde eles estavam reunidos. Não é? Tudo isso porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, na verdade, tinha não só alegria, mas tinha paz em toda a Judéia, na Galiléia, em Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. E crescia em números. E por que a igreja crescia em números? Porque as pessoas olhavam para os crentes e via nos crentes o Senhor Jesus Cristo. E por isso que a igreja crescia. Porque as pessoas olhavam e via nos crentes Jesus Cristo. Como seria bom que as pessoas também vissem em nós Jesus Cristo. Como seria bom. Como seria bom. Queridos, quando a igreja serve ao Senhor Jesus Cristo com alegria, como está lá no Salmo 100, Deus opera maravilhas no meio do seu povo. Nós sabemos que durante o culto tem pessoas que são doentes emocionalmente, espiritualmente, e que são curadas através do louvor, através da pregação, através da oração, de um abraço, de um sorriso, ao ser recebido na porta da igreja. As pequenas coisas que a gente pensa que não tem valor nenhum, mas que quando o Espírito de Deus atua, transforma e modifica. E como é bom quando a gente pode ouvir, né, das pessoas, sem nenhuma vaidade, sem nenhum orgulho, dizer: você foi uma bênção para a minha vida. Quando você ouvir isso de alguém, você foi uma bênção para a minha vida, pode saber que você está vivendo essa igreja verdadeira. A igreja verdadeira é bênção na vida das pessoas. Eu sei que, às vezes, muitos irmãos cobram um dos outros
exigindo uma santidade cética e moralista, como escreve Paulo lá a Colossenses. Mas a igreja não pode ser um lugar pesado, sisudo. A igreja tem sempre que promover o clima de acolhimento, de paz, para receber aquelas pessoas que são ressuscitadas pelo Espírito Santo de Deus e que vêm para a igreja. Porque nós precisamos, queridos, reconhecer a volta do filho pródigo. Nós temos, às vezes, muita dificuldade de reconhecer quando o filho pródigo volta para o seio do Pai. E nós precisamos, no Espírito, aprender a reconhecer a volta do filho pródigo. Aprender a fazer as coisas sem murmuração, sem contenda, como diz Filipenses lá. E Paulo vai dizer que nós devemos ter paz com todos os homens. E quero concluir, não é, dizendo ou fazendo uma pergunta para você mesmo, para cada um de vocês. Se você é esta igreja, que adora, que medita na palavra, que cumpre os princípios de Deus, uma igreja que abraça os mortos, entre aspas, uma igreja que é feliz. Não adianta eu ver o que é que falta nos outros. Eu tenho que ver o que falta em mim e corrigir aquilo que está faltando. Porque a igreja, da maneira que Deus quer, é uma igreja que adora e celebra a Deus de todo o seu coração. A igreja que Deus quer é uma igreja que prioriza a sua palavra na sua vida. E em todos os lugares e em todas as reuniões. É muito bom, é muito fácil ser crente aqui, né? É bom é lá fora. Não é? Bota lá num carro, propriedade exclusiva do Senhor Jesus, mas estaciona no lugar do idoso, não é? Estaciona sobre uma faixa de pedestre, não respeita as leis do trânsito. Estou falando só nisso aí, nessas pequenas coisas. Mas a igreja que Deus, da maneira que Deus quer, é uma igreja que testemunha a vida, não deixando sua lâmpada apagar. Tem uma máxima de Francisco de Assis que é interessante. Eu gosto muito dessa máxima, embora às vezes as pessoas critiquem a máxima. A máxima diz assim: pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavra. Como é que eu posso pregar o evangelho sem falar? É com o meu testemunho, com a minha vida, não tem outra coisa. E alguém já falou que a vida, o testemunho, talvez seja considerado o sexto evangelho, não é? O evangelho. Deus quer uma igreja que testemunha uma vida de lâmpada acesa. Deus quer uma igreja viva, acordada e que não fique em cima do muro. Uma igreja que abrace a todos com amor. Crianças, adolescentes, jovens, idosos, que seja abraçado com amor. Uma igreja que não permita que nada impeça a sua comunhão com Ele e com os irmãos. Que Deus nos abençoe.